Superior Tribunal de Justiça decide que planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da ANS. E você vai ver também. Primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil é confirmado na cidade de São Paulo. Exército se junta à Marinha nas buscas pelo indigenista brasileiro e o jornalista inglês desaparecidos no Amazonas desde domingo. Supremo decide que empresa deve dialogar com sindicatos antes de fazer demissão em massa. Polícia fecha o cerco contra empresas que falsificam documentos para facilitar acesso a vistos para brasileiros que querem deixar o Brasil. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Os planos de saúde não serão obrigados a pagar procedimentos fora da lista da ANS. Apesar da decisão do tribunal não ser vinculante, a decisão pode consolidar uma nova jurisprudência sobre o tema e servir para os tribunais inferiores. Por 6 votos a 3, o Superior Tribunal de Justiça entendeu nesta quarta-feira que a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, regidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, vai cobrir somente os itens da lista. O julgamento havia sido suspenso em fevereiro, após o ministro Vilas Boas Cueva pedir mais tempo para análise. O ministro e relator Luiz Felipe Salomão afirmou hoje que a operadora não é obrigada a arcar com tratamentos de fora se já há outro procedimento eficaz incorporado. A ministra Nancy Andrighi já havia defendido em fevereiro que os procedimentos poderiam ser ampliados para a cobertura de mais tratamentos quando necessário. Os pacientes têm mais dificuldades em vencer processos judiciários para acesso a medicamentos e tratamentos com um rol considerado taxativo. A direção da comissão permitiu que pessoas presentes à reunião pudessem falar por alguns minutos de forma não comumente vista. A maioria dos depoimentos foi dada por mães de crianças com deficiências que pediram ajuda aos ministros do STJ e do Congresso para garantir uma cobertura mais ampla pelos planos de saúde. O Brasil tem 8 casos suspeitos de varíola dos macacos. São Paulo registrou a primeira notificação, um homem de 41 anos que viajou para a Espanha. A doença atingiu 1.077 pessoas até agora em 31 países. Dos 9 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, um já foi descartado no Ceará. Dos demais, 5 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades de 25 a 60 anos. Patrícia Carvalho, que é integrante da sala de situação que divulga e direciona as ações de vigilância, contou que os casos monitorados estão em Santa Catarina, Rondônia, São Paulo, Ceará, Porto Alegre e Mato Grosso do Sul. Nessa quarta, a Prefeitura de São Paulo confirmou o primeiro caso na zona oeste da capital. O paciente, que retornou de uma viagem à Espanha, está em isolamento no Hospital Emílio Ribas. A varíola dos macacos foi descoberta pela primeira vez em 1958, em colônias de macacos mantidas para pesquisa. O primeiro caso humano dessa variante foi registrado em 1970, no Congo, e posteriormente relatado na África Central e Ocidental. Os sintomas iniciais da doença costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. O Exército se juntou à Marinha nas buscas pelo indigenista brasileiro e o jornalista inglês que estão desaparecidos no Amazonas desde domingo. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Ele afirmou que a dupla embarcou em uma aventura não recomendável e admitiu, inclusive, a possibilidade dos dois terem sido executados. O presidente Jair Bolsonaro falou nesta terça-feira sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Bolsonaro disse que a expedição de ambos era uma aventura não recomendável e acrescentou que eles podem, inclusive, ter sido executados. E realmente 2 pessoas apenas no barco, numa região daquela, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que
sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região. Em um vídeo, a brasileira Alessandra Sampaio, mulher de Dom Phillips, pediu ao governo e aos órgãos competentes para intensificarem as buscas. O jornalista inglês está desaparecido no Amazonas. Eu queria fazer um apelo para o governo federal para os órgãos competentes para intensificarem as buscas, que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor. Intensifiquem essas buscas. Depois das buscas iniciais sem sucesso, a Polícia Federal e a Marinha retomaram as operações nesta terça-feira. Dom Phillips, de 57 anos, colaborador do jornal britânico The Guardian, desapareceu enquanto realizava uma investigação para um livro com Bruno Pereira. Os dois homens não são vistos desde a manhã de domingo. Eles haviam recebido ameaças na semana anterior ao seu desaparecimento, revelou em nota a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari e o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e recentemente contatados. O Vale do Javari é uma região de difícil acesso, próxima à fronteira com o Peru e a Colômbia, e especialmente afetada pela presença de garimpeiros e madeireiros ilegais que exploram a região. E a Polícia Militar informou que o suspeito Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, foi preso na terça-feira. Ele foi visto por ribeirinhos trafegando em uma lancha logo atrás da embarcação dos dois no dia em que sumiram. Vamos agora falar de economia. O prazo para reservar as ações da Eletrobras com dinheiro do FGTS se encerrou hoje ao meio-dia e agora os investidores precisarão aguardar a divulgação do resultado para saber se poderão utilizar todo o valor reservado nos papéis da empresa ou se será feito o rateio. Se o valor total reservado com o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ultrapassar o teto de 6 bilhões de reais, haverá rateio proporcional das ações entre os investidores, considerando o pedido de reserva de cada um deles. O limite de 6 bilhões de reais também inclui os trabalhadores que migraram seu FGTS de ações da Petrobras e Vale. Foi permitido reservar até 50% do saldo do FGTS para investir no Fundo Mútuo de Privatização. Caso haja rateio, os valores depositados em excesso serão devolvidos ao FGTS sem qualquer remuneração. Fontes do mercado financeiro apontam que a demanda dos investidores pelas ações da Eletrobras teria superado a oferta entre 3 a 4 vezes e que os recursos com FGTS ultrapassaram o limite de 6 bilhões de reais. A reserva de ações da Eletrobras marca o início do processo de privatização da maior companhia elétrica da América Latina. O valor de cada ação comprada será divulgado nesta quinta-feira, conforme o cronograma oficial, e o preço será determinado com base no interesse dos investidores. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira em meio a persistentes preocupações de aumento da inflação global e de desaceleração da economia mundial e com os investidores avaliando aí as perspectivas fiscais do Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,31% e encerrou o dia cotada a R$ 4,889 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta quarta-feira, pressionado pelo recuo das bolsas nos Estados Unidos, além de preocupações com o cenário fiscal do Brasil. O indicador terminou o pregão em baixa de 1,55% a 108.367 pontos. A partir de hoje, todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações.
Muita gente já está acostumada a receber ligações com prefixo 0303. Isso porque a medida da Agência Nacional de Telecomunicações entrou em vigor em março, valendo apenas para ligações feitas a partir de números de telefone celular. Mas agora, essa regra vale também para as chamadas feitas por meio de telefones fixos. Agora, se por acaso o consumidor ainda receber ligações de telemarketing sem o prefixo 0303, a recomendação da Anatel é que essa pessoa denuncie o número direto com a operadora. É importante lembrar que esse prefixo agora é obrigatório para todas as atividades de telemarketing ativo, oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas. Mas tem exceções, viu? As empresas de cobrança e de caridade não precisam usar o 0303. A Agência Nacional de Telecomunicações também alerta para possíveis fraudes, porque, segundo a Anatel, é possível burlar o sistema de numeração público e usar números de telecomunicações que não foram atribuídos pela agência. Outra informação importante é que, se por acaso o consumidor não quiser receber essas ligações de telemarketing, basta bloquear o número junto à operadora. E você vai ver ainda nesta edição, a Rússia bombardeia a região do Donbás há mais de uma semana. E ainda, polícia fecha o cerco contra empresas que falsificam documentos para facilitar acesso a vistos. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Um incêndio atingiu um hospital em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta manhã. Os pacientes precisaram ser removidos às pressas da unidade. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h15 da manhã. Com o incêndio, funcionários do Hospital São Lucas, que é referência em medicina de alta complexidade, levaram alguns pacientes para a rua e para uma escola vizinha, em cadeiras de rodas e até em cadeiras de escritório de forma improvisada. A rua Pompeu Loureiro chegou a ser interditada para a ação do Corpo de Bombeiros. O desvio do trânsito estava sendo feito para a rua Constante Ramos. Dezenas de ambulâncias foram chegando ao local para transferir os pacientes para hospitais da região. De acordo com os agentes, o fogo foi controlado pouco depois das 10 horas da manhã e não há registro de vítimas. A suspeita é de que o motivo tenha sido uma pane elétrica em um gerador da unidade. A polícia está fechando o cerco em todo o Brasil contra empresas que falsificam documentos para facilitar acesso a vistos para brasileiros que querem deixar o Brasil. Algumas delas chegam a cobrar até R$30 mil pelo serviço. A busca por um futuro melhor tem levado muitos brasileiros a buscarem oportunidades em outros países. Um estudo do Ministério das Relações Exteriores aponta um registro de 4.200.000 pessoas morando fora do Brasil, um aumento de 20% em relação a 2018. A pandemia contribuiu para esse crescimento. Muitos procuram uma vida melhor por conta da crise financeira. Após a pandemia, realmente a procura aumentou bastante devido à situação do país, à crise econômica, muita gente procurando sair para tentar uma nova vida, né? Uma operação das polícias do Distrito Federal e São Paulo desarticulou um esquema que falsificava documentos para a emissão de vistos em embaixadas de Brasília. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em uma agência de turismo na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. No imóvel, que funcionava em uma casa, os policiais apreenderam passaportes, computadores e arquivos gravados em pendrives. Segundo as investigações, essa empresa de turismo cobrava até R$30 mil para facilitar a concessão dos vistos. Os suspeitos conseguiam falsificar documentos como comprovações de renda, escrituras de imóveis e até boletos bancários. Eles agiam desde 2018 em vários estados do Brasil. Estima-se que esse grupo é composto
de no mínimo 4 integrantes que agem desde 2018 fornecendo documentos falsos para pessoas residentes em vários estados do Brasil. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nas cidades de Guarulhos, São Paulo, sendo que um deles numa agência de turismo e outro em uma residência. As pessoas que apresentaram os documentos falsos respondem por uso de documento falso, cuja pena é de 1 a 6 anos. E os integrantes desse grupo criminoso respondem, além da falsificação de documento, cuja pena é de 1 a 6 anos, pelo crime de associação criminosa, cuja pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão. Segundo os especialistas, quem procura esse tipo de serviço também pode sofrer graves penalidades nos países que tentarem ingressar. Não faça nenhuma aventura, não tente ilegalmente forjar documentos, porque até o sistema americano tem como verificar isso. Isso pode causar, a sua ficha, entre aspas, vai ficar comprometida no consulado, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E se a pessoa tentar novamente tirar um visto, pode constar do prontuário dessa pessoa esse tipo de crime. Praticamente fica impossibilitada de voltar ao país. Vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. Diante da ofensiva russa no leste do país, autoridades ucranianas prometem não se render. A Rússia bombardeia a região de Donbás há mais de uma semana. O governador de Luhansk, uma das províncias que formam o Donbás, diz que ninguém vai se render em Severodonetsk, última grande cidade da região que ainda não caiu nas mãos dos russos. O presidente Volodymyr Zelensky também incentiva seus soldados a resistirem. Ele prometeu a retirada das tropas invasoras e pediu mais armas ao Ocidente. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде. A situação na linha de frente na Ucrânia não mudou significativamente nas últimas 24 horas. A defesa absolutamente heróica de Donbás continua. Наших громадян. Zelensky ainda faz um alerta sobre as mortes que estão sendo provocadas. Desde 24 de fevereiro, a Rússia paga quase 300 vidas de seus soldados por dia, por uma guerra completamente inútil contra a Ucrânia. Chegará o dia em que o número de perdas, mesmo para a Rússia, excederá o limite permitido. O Ministério da Defesa britânico confirmou que as tropas ucranianas em Severodonetsk estão resistindo. Moscou diz que já capturou 97% da região de Luhansk. A mídia estatal russa anunciou que mais de 1.000 combatentes ucranianos foram levados à Rússia para serem investigados. Eles faziam parte do grupo que lutou durante meses na siderúrgica de Mariupol. E olha só, uma esperança para conter o avanço da variante Ômicron da Covid-19. Teste em laboratório farmacêutico norte-americano tem bons resultados preliminares contra a cepa do coronavírus. O laboratório americano Moderna anunciou bons resultados preliminares da versão modificada da vacina específica contra a variante Ômicron do coronavírus. Uma dose de reforço de 50 microgramas apresentou uma resposta de anticorpos superior um mês depois da inoculação em comparação com a vacina original. Esta nova fórmula, denominada mRNA 1273.214, é uma vacina bivalente que atua tanto contra o vírus original como contra a variante Ômicron. Com a dose, os anticorpos contra a variante se multiplicaram por 8, com uma proteção prolongada contra as variantes de preocupação do coronavírus. Atualmente, todas as vacinas utilizadas têm como base a cepa original do vírus e demonstraram menos efetividade contra as variantes que surgiram nos últimos meses. A Agência Americana de Medicamentos pretende convocar no fim de junho um comitê para avaliar se a cepa do vírus utilizada para desenvolver as vacinas atuais deve mudar e, se for o caso, quais cepas devem ser selecionadas para o segundo semestre do ano. E vamos agora falar de esporte. Quem está aqui com todas as informações é Leonardo Félix. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite a todos que nos assistem aqui na HIT.
E enquanto alguns grandes nomes estão de saída do elenco do Real Madrid, como o brasileiro Marcelo e o galês Gareth Bale, uma peça fundamental foi mantida pelos merengues. O croata Luka Modric, de 36 anos, renovou seu contrato até o fim desta próxima temporada. Em um comunicado, o Real Madrid confirmou um novo vínculo com o meio-campista até 30 de junho de 2023. O melhor jogador do mundo de 2018, que vai completar 37 anos em setembro, desempenhou um papel fundamental na equipe de Carlo Ancelotti na última temporada, que conquistou os títulos de La Liga e da Champions. O técnico italiano já havia confirmado em abril que Modric encerraria a carreira na capital espanhola. O croata chegou ao Santiago Bernabéu em 2012 vindo do Tottenham da Inglaterra e fez 436 jogos pelo clube madrilenho. Ele venceu a Liga dos Campeões da Europa 5 vezes, além de 3 títulos do Campeonato Espanhol. Luka Modric está empolgado com a possibilidade de seguir fazendo história no Real Madrid. Muito orgulhoso de seguir vestindo. Estou muito animado e em boa forma para seguir competindo em alto nível, e é isso que quero continuar fazendo aqui no Real Madrid. Há muito tempo que digo, o Real Madrid é meu clube, o maior do mundo, e na minha cabeça a única opção era ficar aqui. Haciéndolo em Real Madrid. E aqui no Brasil, 6 partidas serão realizadas nesta quarta-feira pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem com uma vitória por 1-0 do Cuiabá em cima do Corinthians. Vamos conferir os jogos de hoje. Lá na Independência, daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem América Mineiro e Ceará. No mesmo horário, no Alfredo Jaconi, jogam Juventude e Atlético Paranaense. Às 8h30 da noite, em Bragança Paulista, duelam RB Bragantino e Flamengo. Também às 8h30, no Antônio Ascioli, tem Atlético Goianiense e Avaí. No Maracanã, às 9h30 da noite, medem forças Fluminense e Atlético Mineiro. No mesmo horário, na Vila Belmiro, tem Santos e Internacional. Completam a 10ª rodada nesta quinta-feira, às 7 da noite, no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Às 8 da noite, no Castelão, jogam Fortaleza e Goiás. E para finalizar, também às 8, tem Curitiba e São Paulo no Couto Pereira. Então aproveite o futebol aí. Maria tem prato cheio para quem gosta do futebol. Que bom, né? Que notícia boa, né? Pra gente encerrar aqui o jornal. Futebol é sempre bom, né, Léo? Quarta-feira é dia clássico, né? Tá certo. Eu te espero então na próxima quarta-feira, né, Léo? Combinado. Obrigada, viu? E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Tchau. Boa noite.